O que é um protocolo de rede? Um protocolo de rede é uma convenção, conjunto de regras, utilizado para estabelecer comunicação entre dispositivos e sistemas conectados por uma rede. O modelo OSI e TCP/IP. Os modelos OSI conceitual e TCP/IP prático são utilizados como referência para a criação de protocolos de rede. Então a gente tem aí do lado esquerdo o modelo OSI, que é separado em 7 camadas, tá? A saber aí, ó, aplicação, apresentação, sessão e transporte, rede, enlace de dados e física. E do lado direito está um modelo de referência TCP/IP, onde ele pega as camadas de aplicação, apresentação e sessão e junta em uma camada só chamada aplicação, tá? A transporte continua sendo transporte, a rede é renomeada como internet e as camadas de enlace e física, tá, são anexadas em uma camada só chamada host ou rede. Algumas literaturas chamam de física apenas. Fluxo de dados. Na origem, ao passar pelas camadas, os dados recebem informações específicas de cada uma delas. No destino ocorre o processo inverso. Então, os dados vêm descendo, tá, desde a camada de aplicação até a física, e ao passar por cada uma dessas camadas, os dados vão recebendo informações específicas de cada uma das camadas. Então, por exemplo, você digitou um texto, quando ela passa pela aplicação, ela recebe lá um prefixo da camada de aplicação, passou pela camada de apresentação, ela recebe um prefixo da camada de apresentação, passou pela camada de sessão, tá? Recebe um prefixo da camada de sessão e assim por diante. Esse processo de receber prefixo e em algumas camadas até sufixo também, como é o caso da camada de enlace da física, é conhecido como encapsulamento. Uma camada vai sendo encapsulada dentro de outra camada. Então vai da origem para o destino e quando chega lá no destino, ocorre o processo inverso, ou seja, as camadas vão desencapsulando, chega lá na camada física, a camada física lê, tira o seu prefixo e o seu sufixo e joga para a camada de enlace. A camada de enlace lê, tá, as suas informações referentes à sua camada, depois tira o seu prefixo e o seu sufixo, joga para a rede lê as informações referentes à sua camada, tira o seu prefixo, joga para a camada de transporte, a camada de transporte lê as informações referentes à sua camada, depois de lida, tira o prefixo, joga para a camada de sessão e assim por diante. Da mesma forma ocorre com o modelo TCP/IP. Encapsulamento, então está aí o processo de encapsulamento, né, o que eu tinha falado antes, os dados, né, partindo lá de cima, tá, do usuário, e a partir do momento que vai passando pelas camadas, vão recebendo prefixos ou prefixos e sufixos, né, como é o caso lá da camada de enlace e da camada física. E lá do outro lado, no receptor, ocorre o processo inverso. Vai desencapsulando até chegar lá no final, onde só se encontra só os dados do usuário. Nome das PDUs de cada camada. PDU é Protocol Data Unit, ou seja, PDU é o nome que se dá a qualquer um dos dados referentes a cada uma dessas camadas. Então, por exemplo, a PDU da camada de aplicação, apresentação e sessão é chamada de dados. A PDU da camada de transporte é chamada de segmentos, no caso se for TCP, e no caso se for UDP é datagramas. A PDU da camada de rede é chamada de pacote, a PDU da camada de enlace é chamada de quadro, okay? E a PDU da camada física é chamada de bits, né? A gente generaliza, chama tudo de pacote, mas é errado, né? Porque cada camada tem seu nome específico. Quem atua nas camadas, né? Na camada de aplicação nós temos o HTTP, o POP, o FTP, o SMTP. Na camada de apresentação nós temos os tipos de dados, né? Se é ASCII, se é MPEG, se é JPEG, se é WMV, PDF. Então são todos os tipos de dados aí que residem aí na camada de apresentação. Na camada de sessão ela controla a duração da conexão, da sessão do usuário com a aplicação do outro lado, ok? Quem atua na camada de transporte são os protocolos TCP e UDP. Quem atua na camada de rede já é um dispositivo, que é o roteador. Quem atua na camada de enlace é o switch, quem manda é o switch, tá? E quem atua na camada física é o hub, seria o hub aí. No caso são os passivos de rede.
O que são passivos de rede? São aqueles dispositivos que não têm, digamos assim, uma inteligência, né? Então aí estão os conectores, os cabos, os transceivers. Então são equipamentos que não têm uma inteligência, tá? E o mais conhecido aí é o hub. Já o roteador e o switch, né, são equipamentos que têm uma certa inteligência, né? O que quer dizer com inteligência? É que eles conseguem tratar os dados. Então, no caso do roteador, ele tem inteligência para poder fazer o roteamento entre diferentes redes. No caso do switch, tá, ele tem inteligência para trabalhar com o endereçamento MAC, ou seja, endereçamento físico das placas de rede. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado desses seus comentários e até a próxima.